galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira nunca decepciona, é incrível isso, eu adoro a sexta-feira. E hoje eu tô empolgado, de verdade, principalmente com a segunda parte do vídeo de hoje, aquela foto não é aleatória. E aí não vai achando que é o quê? Vai falar lá, daquele tweet do Olavo, que só a Magnitsky salva o Brasil? Isso é bobagem. Temos coisas muitíssimo curiosas para falar ao longo do vídeo de hoje sobre o Brasil, 2026, Eduardo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Hoje é aquele vídeo que, na boa, é o vídeo que faz o coração do bolsonarista ficar mais quentinho. Tem umas coisas bem interessantes pra gente comentar. Tem umas coisas bem interessantes, tem algumas provocações, mas eu não vou falar mais. Tá tudo na segunda parte. Mais importante da primeira, e olha que a primeira são as repercussões do dia de ontem. Uma foto aí de Eduardo com Paulo Figueiredo, com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que rendeu e muito. A gente já começa o vídeo falando sobre ela. Mais novidades, né? O que pode acontecer em relação a Magnitsky. Saiu aí na imprensa, os próximos passos, repercussão na corte que inclusive já marcou o julgamento de Bolsonaro e que também tá tendo aí uma certa batida de cabeça em relação ao Silas Malafaia. A gente vai falar sobre isso. Aí também tem algumas notas aí que não me vem na cabeça aqui agora, que é o julgamento de Bolsonaro ainda, enfim, todo esse processo. E mais umas besteirinhas que vão fazer o gancho para a segunda parte do vídeo de hoje. Eu não vou falar nada, a gente vai chegar lá, aí tem muita coisa pra gente falar, relembrar e viver. Enfim, né, algumas coisas do Olavo realmente envelheceram muito bem, algumas, no plural, mais de duas, talvez mais de 5, 6, a gente vai chegar lá, por partes. Acho que aquele ali, o Olavo tem razão, faz muito sentido. Mas vamos lá que... Inclusive a gente vai voltar nessa foto depois. Por quê? Espere que na segunda parte a gente fala dela. Ontem, foi dia 15, e só ontem Eduardo postou esta foto, que foi tirada no dia 13, e o dia é importante. Quem acompanhou o dia de ontem, até já imagina o porquê. Paulo Figueiredo, Scott Bessent, Eduardo Bolsonaro. Quarta-feira, dia 13... tivemos uma excelente reunião com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que é o equivalente ao ministro da Fazenda dos Estados Unidos. É uma oportunidade única de poder conversar sobre o Brasil e a América com quem estão preparado. Obrigado, Scott, por sua receptividade e prestatividade. Que os laços de amizade entre o Brasil e os Estados Unidos se fortaleçam ainda mais. Por quê? A data importa. Eduardo Bolsonaro se reuniu com o secretário do Tesouro no dia em que Haddad teve encontro cancelado. Tati. Oh, meu Deus. Jaiminho ficou chupando o dedo. Ali, né? O encontro ocorreu no mesmo dia em que estava marcada a videoconferência do Haddad com o americano, que acabou desmarcada. O cara vai deixar de se encontrar com o maior fritador de hambúrguer deste planeta Terra para falar com Haddad, o poste do Lula? Quem tem moral é quem? É o Eduardo, velho. Não tem por onde correr. A galera fica em choque. E essa foto, eu acho, que botou muito panqueira pra pensar. Gente, é o secretário do Tesouro, sabe? Não é um qualquer que dá pitaco em economia. Não é, sei lá, um senador, congressista. Irmão, é o cara que tem a chave do cofre na mão. Em reunião com Bessent, Eduardo Bolsonaro relata descumprimento da Magnitsky por bancos brasileiros. Depois dessa nota, aí vem aqueles vários fatores, né? A maior parte das pessoas só olha a manchete. A maior parte. Aí uma parte diferenciada, olha o corpo da matéria. Lê, né, a matéria. Porque o povo só lê manchete. Aí tem uma parte menor ainda que consegue associar isso com o que rolou nos últimos dias. Como, por exemplo, o Eduardo falando, ó, vocês aí, viu? Tem uma chance fortíssima de alguém tomar na cabeça, né, se não cumprir como deveria cumprir aí algumas coisas, algumas sanções. E aí, só a nata restrita vai prestar atenção que essa matéria saiu onde? Na mão do Lauro Jardim, o porta-voz oficial do mercado financeiro. Que acho que a maior parte de vocês, né? Vocês são uma parcela restrita, já se ligaram nisso. Enfim, Eduardo e Paulo Figueiredo se reuniram lá com Bessent, levaram um relatório sobre como a Magnitsky vem sendo interpretada no Brasil, né? Pelos bancos brasileiros. No Brasil, interpretação é um negócio que realmente é fora da curva. De acordo com Figueiredo, o material entregue a Bessent incluía reportagens publicadas na imprensa brasileira sobre a aplicação da Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes, ou seja, reportagens que relatam que Moraes não teve suas contas correntes suspensas pelos bancos de onde ele é cliente. Ainda segundo Figueiredo, Bessent disse que a lei é uma só,
não tem 2 níveis e que prometeu tomar providências. Esse final, né, tomar providências, realmente é bem curioso. Olha só, não é lá torcedor. A turma no Brasil tá levando na brincadeira uma situação que é séria. A gente dá risada porque não é com a gente. Mas a gente aqui é muito sério. Não tem, nunca teve 2 níveis. Ai, porque não tá... Não, cara, a Magnitsky é uma só. Para de maluquice. Para de piadinha. Para. Simplesmente para. Os Estados Unidos ou qualquer outro país que queira exercer a função dos Estados Unidos nesse tabuleiro da geopolítica mundial só consegue se impor se o que ele fala acontece. Promessas vazias não param de pé. Se você quer ser uma espécie de xerife do mundo, sabe, a maior democracia do mundo, etc, tudo mais, cara, você tem que mostrar que você tá aí pro que deve é. Então tu vai lá, tu aplica uma lei. Aí chega um país como o Brasil, não cumpre e fica por isso mesmo? Então pra que tu tem essa lei? Pra que tu tem essa lei? Pra nada, né? Então assim, quando a turma vai, fica tirando de brincadeira, fazendo gozação, etc, aí depois chora. Você olha assim os casos no mundo da aplicação de multas da Magnitsky, meu Deus, eu espero de coração que nenhum banco brasileiro tome nenhuma multa. Espera aí que o Bensent só deu uma notificação, né, daquela tipo assim, faça-se cumprir. 2 horas tá mais do que o suficiente, porque 2 horas é o tempo aí que no Brasil normalmente as coisas acontecem. Mas vamos ver. Porque uma simples notificaçãozinha do Bensent, uma simples notificaçãozinha, eu quero ver como é que vai ser a reação no dia, se tiver. Eu tô colocando aqui pela minha percepção do que sai na imprensa, o discurso do Eduardo e o que aconteceu. Que diferente da Globo, eu acho que quando o pessoal diz que pode rolar, é porque vai rolar. A Globo acha que não vai rolar até acontecer. Então, assim, se rolar, porque pra mim parece uma tendência, né? Prometeu tomar providência, meu amigo, se ele der que seja uma chamada em um banco brasileiro, vamos ver como é que vai ser a flutuação da ação no dia. A previsão de bolsonaristas para a nova leva de sanções Magnitsky após a do Moraes. Aliás, de Bolsonaro, que monitoram com lupa a articulação de retaliações do Trump, né, contra o Brasil, prevêem que uma nova leva da Magnitsky só será deflagrada a partir de setembro. Como se estivesse distante, né? A gente está no dia 15, hoje é dia 16, ou seja, daqui a 15 dias. 2 semanas, né? Não muda quase nada. De acordo com esses bolsonaristas, vai depender das sinalizações do Congresso Nacional sobre a discussão de anistia às vítimas do 8 de janeiro nas próximas semanas, ou seja, a turma aí teria 2 semanas. As medidas têm sido costuradas nos Estados Unidos pelo Eduardo e o Paulo, que têm defendido nas redes a necessidade do sistema digerir a ofensiva americana antes de iniciar uma nova leva de restrições. Como antecipamos no blog, Eduardo entregou à Casa Branca, nesta semana, um dossiê detalhando a repercussão política das sanções contra o Moraes. O prazo também leva em conta a cronologia do julgamento de Bolsonaro e aliados. Segundo esse cálculo, há espaço para uma frente de sanções antes ainda de uma eventual condenação do ex-presidente, dada como certa até mesmo entre bolsonaristas. O julgamento de Bolsonaro está marcado para começar no dia 2. Aliados de Eduardo e Paulo afirmaram à equipe do blog que a dupla seguirá acompanhando junto do governo americano as tratativas entre deputados e senadores pela inclusão da anistia na pauta do Congresso, bem como a pressão pela abertura de um processo de impeachment no Senado e ainda o comportamento de seus colegas nos bastidores do Supremo. O objetivo é verificar se a sanção do ministro via Magnitsky será suficiente para isolá-lo ou desgastar suficientemente seu apoio na Corte e no Legislativo. Se isso não ocorrer, novas sanções poderão vir. Não está descartada, porém, a inclusão da mulher do Moraes na lista da Magnitsky antes do prazo fatal de setembro. A eventual sanção dela, que é advogada e sócia de um importante escritório em São Paulo, é encarada nos Estados Unidos como um complemento às restrições impostas ao magistrado do Supremo no último dia 30. Como publicamos no blog, ao punir Moraes, Washington deixou Viviane propositalmente de fora das chamadas sanções OFAC. A estratégia, segundo interlocutores de Bolsonaro, seria manter uma margem de manobra para os Estados Unidos continuarem escalando as medidas contra o ministro e a própria corte, antes de mirar outros magistrados da corte e demais autoridades do judiciário, como o PGR Paulo Gonet.
Além disso, a inclusão de apenas uma autoridade na lista de sancionados teria simplificado o processo. Por ser mulher do ministro, a legislação permite que ela seja implicada indiretamente pelas restrições financeiras, bem como outras pessoas próximas a ele. Não sei se vocês vão lembrar, no mês de julho, mês passado, essa matéria foi até no Poder 360, que relatava uma certa mudança na questão de um arcabouço jurídico. E acho que o Paulo Figueiredo falou que isso meio que estava sendo sanado. Né, algumas coisinhas aqui para não ficar nenhuma ponta solta, né? Ficar bem redondinho o processo. E aí veio um. Para incluir a família é mais fácil. E para os outros, né? Você teria os próximos momentos para isso acontecer. Eu acho que o ponto do pessoal, do Eduardo e do Paulo, vem sendo realmente um único ministro. Eu acho que a turma entende o seguinte, cara. Se esse cara ficar tão isolado ao ponto dele atrapalhar mais do que ajudar e atrapalhar mesmo, os outros 10 vão pedir para ele ter um pouco de compaixão, sei lá. Vai virar embaixador, pai de pro Lula, virar embaixador na França, né? Lá, passear em Paris, cortando da Europa, ou sei lá, em Portugal, Lisboa, o que quer que seja. Vai pra lá, velho. E aí, vida que segue. Encerra os inquéritos, aprova a anistia, garante eleições livres, e aí pronto. Deixa o povo escolher nas urnas qual o caminho que o Brasil deve seguir a partir de 1º de janeiro de 2027. Governo Trump estuda devolver visto de Fachin em aceno ao Supremo. Enfim, estuda reativar o visto do Fachin, que vai começar a presidir o Supremo a partir de 28 de setembro, pelos próximos 2 anos. A medida foi discutida em reunião de integrantes do Departamento de Estado, com Eduardo e Paulo Figueiredo. A iniciativa é vista como um aceno ao futuro chefe da corte. Na avaliação de integrantes do Departamento de Estado norte-americano, Fachin não estaria tensionando as relações entre Brasil e Estados Unidos. E com base em que eles dizem isso, né? Segundo a apuração da coluna, a avaliação de Washington é que a reativação do visto pode ajudar a distensionar o cenário institucional, ao mesmo tempo isolar o Moraes, que vai ser o vice do Fachin. Fachin só entrou na lista de ministros com vistos suspensos por ter votado em 2020 a favor da constitucionalidade do inquérito das fake news, relatado pelo Moraes, e pela extinção de ações que contestavam sua abertura. E pesa a seu favor o fato de não ter se posicionado pela derrubada do Twitter, nem pelo bloqueio de perfis em redes sociais. Fora que ele também votou contrário, né, à censura, votou contra aí a mudança do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Seria uma forma, né, porque realmente ia fazer um pouco até de inveja, né? A galera não pode ir para ver o Mickey, mas o Fachin pode, né? E seria um aceno mostrando, ó, se a democracia voltar, as coisas podem melhorar. Mais um incentivo, né, para todo mundo ficar bonzinho. Ontem falamos já sobre a questão do Mendonça, foi incluída aí, né, nas investigações pela Polícia Federal. E eu falei que minha percepção é que, mais uma vez, essa não foi uma medida acordada dentro de todo o judiciário brasileiro. E a Bela Megali meio que vem para reforçar. André Mendonça faz alerta a colegas do Supremo e Hugo Mota após a inclusão de Malafaia em inquérito da PF. Mendoncinha saiu em defesa do Malafaia junto a colegas da corte, também junto a Hugo Mota, após tomar conhecimento da inclusão de Malafaia no inquérito da Polícia Federal, conforme informou a Globo News. Mendonça procurou colegas da corte como o Gilmar Mendes. Ó, ruim isso aí, hein? Segundo relatos obtidos pela coluna, Mendonça teria alertado que a inclusão do pastor tem um potencial de fazer o crime esquentar ainda mais. Mendonça também teria pontuado que essa ação pode colocar a massa de evangélicos numa posição contrária à corte. Segundo colegas do tribunal, o magistrado busca pacificar os ânimos. A conversa entre Hugo Mota e Mendonça, que é pastor presbiteriano, seguiu a mesma linha. A tentativa de baixar a fervura em meio à inclusão de Malafaia na investigação policial. A turma tá dobrando a aposta. Querem ver o circo pegar fogo. Mas Mendonça não procurou todo mundo. E essa notícia aqui eu achei ela bem interessante. Até pra galera que fala que todos são iguais. Ministro liga pro Hugo Mota e colegas do Supremo. O Guga dele também traz informações, o Mendonça ligou pra galera e tudo mais. Só que diferente da Bela Megali, o Igor Gadelha também conta para quem Mendonça não ligou.
De acordo com aliados, Mendonça não procurou, nem pretende procurar Moraes. Porque, embora sejam colegas de Supremo, os dois ministros não mantêm boa relação. Então parece aí que, né, Mendonça não é tão igual assim aos outros. Por alguma razão, o Careca não gosta dele. Por que será, né? Eu não sei. Frente parlamentares evangélicas manifestam preocupação com a inclusão de Silas Malafaia em inquérito do golpe. Grupos criticam medidas sem critérios técnicos claros e divulgação de informações à imprensa antes de advogados serem comunicados, né? Manchete e subtítulo resumiram bem. Mônica Bergamo, dessa vez, né? Nota dessa, na Mônica Bergamo, na boa, chutômetro mesmo. Se for Vanguarden que colocou essa nota lá, pra se movimentar para ser pautado na Bergamo. Mas eu vou valendo aí. Apostaria dinheiro nisso. Mas no chutômetro bem chutado. As frentes também criticaram a escalada de medidas sem critérios técnicos claros. Vocês estão perguntando, né? Por que o Malafaia virou um alvo? E a divulgação de informações à imprensa antes de comunicação formal aos advogados. O que o PT antigamente reclamava, junto com o grupo Prerrogativas, e chamavam de espetacularização da Polícia Federal. Mas agora é do bem. Agora é 100% técnico. Além de apontar que vazamentos seletivos abalam a confiança no sistema judiciário. Quando é o PT, vale tudo. No alvo dos Estados Unidos, Supremo divulga resumo dos processos sobre trama golpista em inglês. Isso daqui não tem nada demais. Eu estava falando que o pessoal publicou lá agora, no site oficial, 6 textos curtos sobre as etapas do processo. Isso em português e inglês. Não acho que é questão de torcida nem nada, é só um olhar bem cético e bem direto para a situação. Gente, na boa. A turma está sendo criticada de forma bem intensa, né? Turma da corte. Aí no meio de tantas críticas que vem recebendo, de sanções, o pessoal publica, né, um mini resumo em inglês. Parece que o pessoal está incomodado, né, com as críticas que vem recebendo. Porque se não tivesse incomodado, seguia do jeito que estava. Então, eu acho que quando você olha para isso, e um assunto que a gente nem comentou em vídeo, mas vocês devem ter visto na rede social, quando você leva influenciadores para mostrar o dia a dia no judiciário, quando pesquisas de informação, pesquisas de informação, né? Pesquisa, tipo Datafolha, Atlas Intel, pesquisa de opinião. Quando pesquisa de opinião sai na imprensa, inclusive questionando como anda a percepção da sociedade perante o judiciário, texto na imprensa cobrando, né, autocontenção, é porque você vê que o clima não tá bom. Se as coisas estivessem bem, não tinha pesquisa de opinião perguntando se estava bem. Se as coisas estivessem bem, a corte não estava escrevendo nada em inglês. Se as coisas estivessem bem, eu acho que não estariam levando influenciadores também lá no Supremo. E a turma parece que quer continuar dobrando a aposta. Com um dia, né, depois das alegações finais, um dia após apresentarem as alegações finais, o Mara já mandou pro Zanin e o Zanin já marcou o julgamento. Agora, o pedido de Bolsonaro para rever sua prisão domiciliar, para levar para a primeira turma, esse já tem mais de semana. Esse aqui foi um dia, 24 horas. Jair segue preso. Isso é um absurdo. O cara tá preso sem nem ser julgado. Uma medida que nem a PGR foi questionada, né? Tá ali. 2 de setembro começa. Serão 5 sessões. Acho que termina a última data é dia 12. E aí, pegando no gancho do que eu falei aqui sobre o texto, né? Acho que a turma tá um pouco incomodada. Olha pra isso daqui. Julgamento de Bolsonaro. Moraes faz seguro contra pedido de vista e manda link sobre ação do golpe a ministros. O cara tá bem disposto a acelerar, né? Tudo bonitinho, redondo, toma aqui o link, pra você não falar que não tá com tempo, não tá com nada, e já marcou na data, que é o dia 12, que aí acho que se segurar por 90 dias, só pode segurar até 12 de dezembro. E o recesso só começa dia 20 de dezembro, ou seja, teria 8 dias. Então, por mais que peça vistas,
Por mais que o Fux peça vistas, o processo ainda vai terminar neste ano, né? É uma pressa, rapaz. É uma pressa que essas pessoas estão, né? Uma pressa. Meu Deus do céu. Aí tá ali. O esforço concentrado foi lido no Supremo como uma forma de manter a previsão de encerrar até dezembro. Em um esforço para evitar dar argumentos para pedidos de mais tempo de análise, o Gabinete de Moraes chegou a enviar aos demais 4 integrantes da turma um link com todas as provas, documentos, vídeos e áudios que constam no processo. Pouca coisa também para ver, né? Deve ter o quê? Alguns terabytes de informação. Um pouquinho. Se o cara senta ali em 10 anos, ele consegue ler tudo. Ai, esse julgamento, viu? Baita julgamento. Tendo essa atenção, eu acho que semana que vem teremos uma semana emocionante, olhando o padrão que vem se repetindo, né? De quando o Eduardo se reúne, para quando a turma lá faz o comunicado e quando uma ação mais prática vem. Acho que semana que vem deve ser uma semana mais emocionante. Ainda me impressiona que entidades como a Fiesp, FPA, que é a Frente Parlamentar do Agro, CNI, FEBRABAN e tantas outras associações de classe sigam sem mover um dedo em direção ao Congresso para que a anistia seja pautada e aprovada. Em vez de agir para conter a instabilidade, preferem-se se acomodar ao jogo de poder de um governo e de um regime que não esconde a intenção de tensionar ainda mais as instituições. Os grupos de força, os grupos de lobby, todos estão aliados ao sistema. É incrível isso. É incrível. A gente tem que começar a olhar para as coisas, né, com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de curadoria. Entender que a FPA não representa todo o agronegócio, mas a JBS, a Minerva, Marfrig, PRF, né, a família Maggi. Não estou preocupado com o pequeno e com o médio. Não tem ideologia aqui. A ideologia dele, inclusive, é mercado de carbono. Sabe, Fiesp? Que indústria essa turma está preocupada? Me pergunto. Igual a CNI, né? A Febraban, essa daí realmente é o sistema. A Febraban é a concentração dos bancos, a federação dos bancos, o grupo de lobby mais poderoso desse país. E daí, né? Qual o Brasil que essas pessoas querem construir? Eu sei, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas só um segundo. Pois bem, que país essa turma quer construir? Ontem, inclusive, teve, né, um evento, um encontro, Trump e Putin, né? Será que essa turma aí quer um Brasil mais próximo da Rússia ou mais próximo dos Estados Unidos? Eu acho que vocês têm uma opinião, eu acho que a opinião de vocês está certa. Então eu quero trazer alguns argumentos bem curiosos. Mas vamos por partes. Estava eu lendo a imprensa, como eu sempre faço, e eu percebo que todos os dias agora a imprensa fala dos governadores democráticos. De todos. Todo dia são notícias sobre eles. Falem mal, mas ou falem bem, mas falem de mim. Tá tipo isso. E eu quero mostrar pra vocês aqui, pelo menos, não mostrei, não vou trazendo aqui do Caiado, mas pelo menos de 3. Trouxe uma do Zema, outra do Ratinho Júnior, outra do Tarcísio, mais de uma, na verdade, de algum deles. A do Zema é essa daqui, que saiu ontem. Zema endurece discurso para se firmar como candidato mais à direita sem Bolsonaro. É engraçado, a pessoa tem que provar que é mais à direita. Eu sou mais à direita. Quando vocês olham, gente, vamos botar todos os 5 governadores democráticos. Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. E Bolsonaro. Bolsonaro é a ovelha desgarrada. Se você olhar para esses 6, Bolsonaro tem que abrir a boca para te convencer que ele é o que está mais à direita? Eu acho que não, né? Veja como o cara tem que provar que ele está mais à direita. Aí, olha esse parágrafo. O Zema é o candidato que mais critica o Lula. Tá, mas e daí? E daí que ele é o que mais critica o Lula? Ah, ser antipetista é fácil, até o PSDB é, a gente vai falar sobre o PSDB. E também o que defendeu medidas mais claras sobre o que fazer, como retirar o Brasil dos BRICS. Mas ao mesmo tempo o Zema é o cara que quer aproximar o Brasil tornar o Brasil a Rússia. É dugnista. A gente tem que falar sobre isso. Aí quem que fala isso é Eduardo Ribeiro, que pediu o impeachment do Bolsonaro. Um mentiroso compulsivo. Ele também critica os abusos do Supremo, que eu não vejo outros presidenciáveis fazendo. Bom, realmente, eu não vejo os governadores democráticos fazendo, né? O Eduardo Ribeiro é um safado.
porque Eduardo Bolsonaro também é presidenciável. E Eduardo Bolsonaro é quem mais critica. O Eduardo Ribeiro não trata Eduardo Bolsonaro como candidato porque ele é um safado. É a turma do Novo. É a coleirinha do Deltan, que você já conhece muito bem. Eu fico aí me perguntando, né? Vem cá, quais são as críticas que o Zema faz? Porque o Zema foi entrevistado 2 vezes ao longo dos últimos 6 meses. Uma entrevista para a Globo e uma entrevista para o Supremo, que o Zema sequer sabia falar se o que estava acontecendo contra Bolsonaro era um abuso. Que crítica é essa? Porque eu nunca vejo o Zema criticando. Ou seja, é puro discurso. E, curiosamente, o Estadão, esse pilar do golpismo brasileiro, desde 1875 a favor do golpe, um eterno golpe de Estado, né, com o mesquitismo, tá aí dando espaço, coloca exatamente o que a turma quer ouvir. Se tu tem espaço no Estadão, te relata bem dessa forma, gente boa tu não é. Aí vamos lá. Falei que a gente já fala do PSDB, né? Mas em qual contexto? Perilo, que é o atual presidente do PSDB, disse que ideal seria PSDB ter candidato, mas não vê dificuldade em apoiar Tarcísio. Rapaz, Tarcísio, que propaganda negativa é essa, viu? Não vejo esse tipo de dificuldade, até porque o nosso antagonista ao longo da história, desde a nossa fundação, foi o PT. Aí meteu a braba, é isso aí mesmo. Ser antipetista é fácil. Até o PSDB é antipetista. E aí, tá bom pra vocês? Vamos votar no PT. Vamos perguntar aí se não quer botar o AS de novo. Agora tá o Ciro Gomes, vai se filiar no PSDB, vamos votar no Ciro Gomes. Também é antipetista. Até ele. Não dá pra parir dessa vez, não. Dos que estão fora do PSDB, eu gosto muito do Eduardo Leite, que era do PSDB, né? Gosto muito do Ratinho Júnior, faz entregas. E o Tarcísio é um governador qualificado que pode enfrentar essa missão. Todo mundo presta. Todos os governadores democráticos, o PSDB gosta de todos. Que maravilha, né? Os tucanos não veem dificuldade de apoiar o Tarcísio. Rapaz, agora eu queria ver falar isso aqui de Bolsonaro. Queria ver falar isso aqui de Eduardo Bolsonaro. É incrível, rapaz. Aí, o editorial de hoje. Tarcisão. Tarcísio está certo. É o garotão do Estadão, dos golpistas. Eita, tu tá cada dia pior, viu, Tarcísio? Virar pai. Aí, eu só trouxe só o último parágrafo. Né? O subtítulo é: ele resumiu bem o que o Tarcísio disse, né? O Brasil não aguenta mais o Lula e desbancá-lo é condição para superar o atraso, mas os candidatos à direita devem saber que o Brasil também não aguenta mais Bolsonaro. Aí o texto se encerra falando o seguinte: virar a página não é trocar um demagogo por outro, é abandonar a mentalidade retrógrada que nos prende a crises recorrentes. Aí, vamos ver o que é que o núcleo golpista brasileiro quer a partir de 2027. Colocar a responsabilidade fiscal no centro da agenda. Leia-se, cortar de pobre e favorecer rentista. A gente vai falar sobre isso. Reafirmar o compromisso com instituições sólidas e abraçar o mundo como ele é, não como o imaginário ideológico descreve. Não pode ter ideologia, Tarcísio. Tem que ser pragmático. Você já é. Você é perfeito, Tarcísio. Você ama as instituições, né? Você não quer bater de frente com elas. Você quer deixar ela bem sólida. O Brasil não aguenta mais Lula e Bolsonaro. E, se não superá-los de uma vez, estará condenado à mais profunda mediocridade. Aí vem o próximo. Lauro Jardim, porta-voz do mercado. Para falar de quem? Do encontro do mercado com o Ratinho Júnior. Ó a nata. Ratinho Júnior, Arminho, Malan e Baixa. Só a nata. Meu computador reiniciou. Eu tava falando. Só a nata do que não presta, né? Em seu périto para se mostrar fora do Paraná e botar seu nome na roda de sucessão presidencial, Ratinho Júnior jantou na segunda com Armínio Fraga de Mabaxa, Pedro Malan. O encontro foi na casa de Armínio. Ratinho foi levado por Paulo Artung, seu companheiro de partido. Quem é Paulo Artung? Que é pra piorar tudo. Paulo Artung já foi governador do Espírito Santo, que é de esquerda, pra valer, socialista lá nos anos 70. Paulo Artung é um dos principais articuladores políticos do Luciano Huck, amicíssimo da Ilona Zabor. Esse núcleo, Armínio Fraga, Paulo Artung, Luciano Huck e Ilona Zabor, é relatado pela imprensa ao longo dos anos. Só para mostrar aqui para vocês, por conta do meu computador reiniciou. Na hora que eu... Porque assim, quando reiniciou, ele perdeu tipo 2 minutos de vídeo, que eu já tava fazendo outras coisas. Mas só para mostrar para vocês aqui, ó. Peguei o registro mais antigo que eu tinha, porque esse episódio eu sempre volto a ele. Foi um divisor de águas.
Episódio 97. Senador da Rede tem encontro com o articulador de Luciano Huck. Quem? Paulo Artung. Que é do Renova BR. Que também é amigo do Lehman. Sabe? É toda a nata. Aí você vai lá no Atlas. Tá aqui, ó. Luciano Huck já definiu o final de dezembro como a data limite para anunciar a decisão de concorrer ou não ao presidente da República. Ele aprofundou os contatos na quinta-feira com 2 conversas na casa do economista Armínio Fraga. À tarde, acompanha de Luna Zabó, né? Enfim. E também do Roberto Freire, do PPS. E, curiosamente, esse capítulo do Atlas foi um dossiê na época que se chama O Sistema. Antes de falar do sistema, o dossiê anterior era os Rothschild. E se você vir de baixo para cima, o que a gente falava também nesse dossiê dos Rothschild, né? Já que a gente tá falando de Ratinho Júnior. Olha que coincidência, né? Governo gasta mais de 3 milhões em contrato ilegal com banco para privatizar a Copel. Qual governo? Do Paraná. Ratinho Júnior fazendo contrato aí, passando por cima para poder conseguir contratar os Rothschild. STJ derruba a liminar que suspendia contrato e barra a privatização da Copel Telecom. Não basta privatizar, tem que privatizar, né? Com dispensa de licitação, pô. Tá aqui, ó. O início dos processos de privatização já começou com ilegalidades por parte do governo Ratinho Júnior, contrato de 3 milhões com o Banco Rothschild, um banco internacional sem licitação. Esse é o Ratinho Júnior. Imagina ele falar isso por Armínio Fraga, achei estranho assim, ó. Eita, é o Rothschild, Ave Maria, eu fico louco. Eita, esse é o Ratinho Júnior. É o brabo, é o brabo. Esses são os homens que querem... Eles são antipetistas. Todos eles são antipetistas. Você também é antipetista, né? Então vai lá e vote nele e não reclame depois. Porque enquanto a direita, ser de direita, fosse antipetista, o Ratinho Júnior é teu amigo. O que me alegra de verdade na vida é esse daqui, ó. Obrigado, Adilson. Como diz o Kim, são os mesmos nomes de sempre. Até quando o Brasil vai ficar refém destes mesmos caras? Pois é. Quantas vezes, gente, eu falo em vídeo? Pessoal, toda notícia que tem de economia mesma, gente. Pedro Malan, Persarida, Andelara Rezende, Maílson da Nóbrega, Edmar Baixa, Andelara Rezende, Helena Landau, Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, sabe, Gustavo Franco, são os mesmos, nunca muda, é o beijamão de sempre, é incrível isso todas as... São 40 anos, com as mesmas pessoas, 40 anos, não aguento mais. Mas lá vai o Ratinho Júnior. Mas vamos continuar. Aqui as coisas começam a ficar curiosas, né? Porque eu fiz uma provocação no início falando, né? O Zema tá aí, o Ratinho Júnior. Não, vou tirar o pai do BRICS. Mas para transformar o Brasil basicamente na Rússia, com base em que eu tô falando isso? Tava passando no Twitter, aí eu vi um menino chamado Cauã Costa. Ele postou umas postagens do Olavo, antigas, que eu vi que era do Facebook, pelo layout delas, né? Não era uma estrelinha, era um negócio mais diferente. Então eu vi e falei, vi essa aqui, a data. Eu falei, isso aqui não é Twitter, isso aqui é Facebook. Eu fui atrás da postagem original. E eu achei algumas postagens do Olavo que eu acho que se encaixam bem no momento. Porque se eu já falei agora que só ser antipetista, pelo menos pra mim, não é o suficiente, o Olavo traz algumas coisas que reforçam o meu ponto. 23 de março de 2017, ambas as postagens. Se quem manda no Estado brasileiro é o establishment e não o contrário, então privatizar não adianta nada, como de fato não adiantou. A onda de corrupção não veio justamente depois do festival de privatizações do governo FHC? Isso aí de azul, essa onda de privatização, vocês conhecem muito bem, me deu uma sacada interessante. Mas vamos continuar. O mesmo Olavo também falou o seguinte: privatizar uma empresa estatal é tirá-la de uma parte do estamento burocrático para dá-la a outra parte do estamento burocrático. A Copel, deixa eu ver se está nesse mesmo dossiê aqui. Ah, não, pronto. Esse dossiê aqui talvez não tenha a parte da Copel. Deixa eu ver aqui se tem. Acho que não vai ter. Porque a Copel depois teve uma usina dela que foi comprada pela Âmbar, da JBS. Só que esse mesmo Atlas tem um capítulo sobre a JBS, que é o quê? A questão da Amazônia Energia. O governo prepara a medida para levar Irmão Batista de multa de 1 bilhão. Aqui acho que nem é essa.
O pessoal comentando. Aqui, ó. Com esse encontro, aí fala dos encontros, né? A empresa do irmão Batista recebia 7 vezes em ministério antes de ser beneficiada pelo governo. Então, assim, ó, o que foi a privatização da Eletrobras no final do dia foi entregar parte das termoelétricas do Amazonas para uma parte do estamento burocrático que controla o Estado. Então, eu acho que a postagem do Olavo envelheceu muito bem com direito a exemplos. Mas vamos continuar. Eu fui atrás, né, de mais postagens. Você vê que nesse dia 23 de março eu tenho que estudar o que é que aconteceu nesse dia. Porque o Olavo, ele gostava às vezes, de reagir a algumas coisas, né? Por que nesse dia o Olavo bateu tanto nessa tecla? O problema do Brasil não é o tamanho do Estado, é a desproporção entre a força da classe política e a inermidade da sociedade civil. É a diferença do povo pro político. E realmente, qual o poder que a gente tem? A gente fica com raiva, né, de não poder fazer nada e ser esmagado dia sim, dia também. É um problema totalmente diferente, que não se pode resolver mediante privatizações. Os privatistas dividem-se em 2 grupos. Os doutrinários ingênuos, que imaginam que uma coisa existe de per si, então logo tem um nome, o Estado, e para eles é uma causa sui, sem precisar de uma base social. E os beneficiários de privatizações. Os primeiros são burros, os segundos são demasiado espertos. Aí vocês perguntam, o que é que isso tem a ver com o Eduardo Bolsonaro, 2026, a parada, por que esses caras apoiam a Rússia? Sabia que você ia perguntar sobre isso? Olavo diz que os governadores democráticos estão copiando os russos. Durma com essa. Olavo disse isso quando? No dia 19 de agosto de 2011. É quando Olavo escreveu esse texto. Olha que curioso. E a gente vai falar da corrupção. Guarda a corrupção, que a gente vai chegar lá. No extraordinário relato que publicou sob o título Darkness at Dawn, The Rise of the Russian Criminal State, né? David Satter, ex-correspondente do Wall Street Journal em Moscou, conta que o novo regime russo, subsequente à queda da União Soviética, já nasceu criminoso, que é o regime do Putin, né? Porque a comissão de privatizações do governo Yeltsin não ligava a mínima para saber de onde vinha o dinheiro com que as empresas estatais eram compradas às pencas em leilões bilionários. Qual é dos governadores democráticos que você já ouviu da boca dele que dinheiro não tem carimbo? Ah, lá vou falar de você, viu? Em geral, vinha do próprio governo, pelas mãos de funcionários ladrões ou vinha do narcotráfico. Ninguém nem perguntava. Só o que queriam era privatizar tudo o mais rápido possível para criar do nada uma classe capitalista sem lei, nem ordem, nem moralidade. Nem mesmo combater as quadrilhas criminosas lhes parecia necessário. Afinal, eles faziam dinheiro, que era tudo que importava. O importante é ganhar dinheiro, né? É uma trágica ironia que a crença cega no primado da economia como motor da história tenha se impregnado tão profundamente nas almas daqueles que mais deveriam contestá-la. Tal como os privatizadores russos, muitos fomentadores de opinião ocidentais, em matéria de política econômica, amam o capitalismo, mas pensam como marxistas. É como achar que, entre os encantos peculiares de uma bela mulher, se encontra o fato da referida sofrer, né, de doença grave. Uma coisa que sempre me interessou entre os liberais é a paixão com que aderem à escola austríaca de economia, tratando-a como um conjunto de fórmulas gerais abstratas, transportáveis às mais diferentes situações, sem jamais mostrar o mínimo interesse pelas condições culturais muito peculiares que Viena, no começo do século XX, permitiram e fomentaram a emergência dessa escola. Esse desinteresse mais pronunciado entre os economistas brasileiros, que entre os de qualquer outra nacionalidade, é tanto mais imperdoável porque aquele período da história cultural austríaca foi um dos mais vigorosos e criativos de todos os tempos e não se pode imaginar um surto de genialidade eclodindo entre meia dúzia de economistas sem ter nada a ver com o que se passava em torno. A Viena daquela época era um ambiente de intercâmbio intelectual intenso, propiciando a fecundação mútua entre os mais diversos campos da atividade intelectual e artística. A economia do Mises e do Hayek não é uma coisa em si, brilhando isolada no céu das ideias puras, é fruto de uma atmosfera intelectual, de um intenso diálogo entre todas as disciplinas das artes e das ciências, atmosfera que, por sua vez, não se pode compreender sem a referência ao quadro político do Império Austro-Húngaro. O que ela está falando nisso é o seguinte, cara, uma roupa, um casaco de frio pro clima brasileiro, ele é bom pro clima brasileiro. Mas se tu for pro Alasca com esse casaco de frio, lá é muito mais frio que no Brasil. Tô dando aqui um exemplo bem besta, né? Então, assim, tem coisas que vão funcionar no lugar
Continua sendo um casaco? Continua. Mas para o frio que tá, resolve? Não. Não para esse fio. Para esse fio é outra coisa que você precisa. É de outro tipo de tecido, né? Outro tipo de costura, outro tipo de isolamento. Então, pera aí, cara. Isso não torna um casaco ruim. Às vezes, você pegar o casaco que você usa no Brasil, você botar 5 casacos desse um por cima do outro, é capaz de você suportar o Alasca. Mas a coisa não pode ser assim. É isso e acabou. E se resumir sem tentar entender o contexto do local onde isso foi gerado, o contexto que você quer aplicar. E as pessoas vão abrindo mão disso, né, ao longo do tempo. E o Olavo seguia. Ironicamente, 2 das fontes mais valiosas para o estudo desse período têm traduções brasileiras: O Mundo que Eu Vi, Memórias de Stefan Zweig, e dezenas de estudos sobre obras e ideias austríacas ao longo dos ensaios reunidos de Otto Maria Carpo foram bastante lidos no Brasil nos anos 50 e 60. Hoje estão completamente esquecidos e a simples sugestão de que um economista as leia deve soar como apelo de um diletantismo indigno de profissionais sérios. Aí ele coloca lá os textos, né? Enfim. Não há desculpa para a ignorância satisfeita dos economistas liberais que acreditam poder compreender a escola austríaca sem saber de onde ela saiu. Essa atitude reflete uma obsessão dinheirista que, por sua vez, tem origem no íncubo marxista que há décadas se apossou da mente antimarxista. Os que hoje pontificam sobre a economia brasileira, desde um ponto de vista liberal, sem levar na mais mínima conta os fatores intelectuais, culturais, psicológicos, éticos e religiosos do destino econômico das nações, são privatizadores russos mal disfarçados. Mas é só isso que eu queria comentar? Não. Ler essas provocações do Olavo me lembrou de uma parada que eu vi um dia. É aquelas frases de efeito e aqueles apelidos que no primeiro momento parece besteira, mas quando você para refletir, você fala, cara, isso faz muito sentido. Guardadas as devidas proporções, até para explicar os fenômenos, faz muito sentido. E lá fui eu conversar com meu amigo ChatGPT. Meses atrás, talvez mais de um ano, eu lembro de estar no Twitter e eu vi o Danilo Thomas usar uma expressão que já fez sentido para mim, mas quanto mais eu pensava sobre ela, mais ela fazia sentido. E ver o que o Olavo está falando, né? Copiando os russos, um processo aí mal feito se desfaz, como se o Estado fosse um grande problema e tudo mais, e todo o problema que o FHC causou. O Danilo Thomas falava o seguinte, que Fernando Henrique Cardoso era o pai da perestroika brasileira. Aí eu vi esse texto, pensei nisso, e me veio várias provocações. E lá foi eu conversar. E as respostas ficam cada vez melhores, e aí a gente tem que falar, ao fim e ao cabo, de Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos começar. Aí eu chegava assim, eu falava, ô ChatGPT, guardadas as devidas proporções, eu posso afirmar que FHC é o pai da perestroika brasileira, no sentido que FHC foi o grande pai dos processos de privatização dos anos 90, que terminaram, assim como na Rússia, criando a elite oligárquica, bem como com o passar dos anos começamos a observar grandes escândalos de corrupção. Obviamente, o Brasil não era república socialista antes de FHC, mas quando olhamos ao longo dos anos, a tal tese de abertura econômica pareceu mais uma política entreguista. Aí lá vem ele. Você está fazendo uma comparação interessante. Precisa ser lida com algumas nuances. Primeiro, né? FHC é a perestroika brasileira. De fato, é possível afirmar que FHC foi o presidente que mais consolidou nos anos 90 um programa de abertura econômica, privatizações e reforma do Estado. Nesse sentido, há uma analogia com a perestroika soviética, no sentido de ser um processo de transformação estrutural na economia. Mas, claro, guardado as devidas proporções. Enquanto Gorbachev tentava reformar um regime socialista em colapso, FHC atuava em um país capitalista que buscava estabilização após décadas de inflação crônica. Eu discordo meio disso. Acho que o final é um pouquinho mais diferente. Mas deixa lá. Aí diz, privatizações e oligopólios. Vamos ver se a gente vai discordar. Assim como na Rússia pós-soviética, o processo brasileiro de privatização acabou gerando concentração de poder econômico em poucos grupos nacionais e estrangeiros. Não chegamos a um nível de oligarquização tão explícito como na Rússia, onde magnatas literalmente tomaram setores inteiros da economia, mas no Brasil vimos setores estratégicos, telecomunicação, energia, mineração, bancos. Lembra que no Brasil tinha muito banco no passado? Tinha muito banco, não tem mais, né? Se concentraram nas mãos de grupos relativamente restritos. Então, o FHC é o nosso Gorbachev. É o Putin brasileiro. É duguinista.
Outro ponto, corrupção em rede de poder. Outro ponto de semelhança é que a promessa de eficiência com as privatizações se misturou a escândalos de corrupção, tráfico de influência, favorecimento de aliados políticos e econômicos, isso aliado ao subfinanciamento de setores públicos e à dependência externa, fortaleceu a narrativa de que a política era entreguista. Abertura versus entreguismo. A ideia de modernizar o Brasil via privatização, abertura ao capital estrangeiro, tinha no discurso do FHC a função de gerar competitividade e investimento. E na prática, o que é que você observou no Brasil? Aumento da dependência externa, perda de controle sobre setores estratégicos, concentração de renda e corrupção sistêmica. Vocês discordam disso daí, do FHC? Portanto, a analogia de FHC como pai da perestroika brasileira faz sentido. Como metáfora, ele liderou um processo de transformação econômica e estrutural, isso aqui, né? Em vez de democratização, essa democratização econômica abriu espaço para a elite econômica concentrada e novos escândalos políticos, semelhante em escala menor ao que ocorreu na Rússia. Aí, diante disso, aí entramos aqui com os nossos governadores, esses dugnistas. Diante disso, ao observar os pré-candidatos a presidente de 26, os chamados governadores democráticos, Tarcísio, Zema, Caiado, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, existe alguma chance de algum deles romperem com essa macropolítica do FHC que foi tão enraizada no Estado brasileiro? Ou todos eles seguem esse viés mais neoliberal, onde sempre governam para agradar Faria Lima, a Rede Globo, enquanto fazem discursos para ludibriar e manter o povo sob controle? O destino do Brasil na mão desses senhores é seguir eternamente o tripé macroeconômico com juros reais altíssimos, como se fosse um dogma inquestionável? Aí começa a ficar engraçado. Você tocou no ponto central do debate político-econômico brasileiro. A herança do tripé macroeconômico, campo flutuante, superávit primário, metas de inflação, que nasceu no final do FHC e foi mantido com nuances. E veja agora, ó, por Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Veja que o ChatGPT não tirou Bolsonaro, mas a gente vai falar de Bolsonaro. Calma, nuances. Mas eu não tirei nada. Do jeito que veio a resposta, eu deixei. Esse tripé, junto com a lógica das privatizações e do teto de gasto mais recentemente, é o que garante ao sistema financeiro e à elite econômica uma espécie de blindagem estrutural, quase como se fosse uma constituição paralela. Uma série de leis, medidas, regras, né, arcabouços, que mantém tudo como está. Você muda tudo para não mudar nada. Os governadores democráticos e sua postura econômica. Todos os nomes que você citou, Tarcísio, Zema, Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior, compartilham traços em comum. Pragmáticos no discurso, na hora de abrir a boca, falam em desenvolvimento regional do Brasil, produtivo, combate a privilégios, ortodoxos na prática, né? Defendem ajuste fiscal. Falei naquele editorial do Estadão, né? Vamos voltar a falar de O pessoal tem uma tara nisso. Cara, eu não sei, é tipo assim, quando fala assim, não, o Zema é mais à direita. Cara, eu nunca vi Bolsonaro precisando falar, eu sou mais à direita. Todo mundo sabe que ele é. Eu não sei porquê, sabe? O cara tem que, toda vez que o cara reafirma responsabilidade fiscal, austeridade fiscal, ajuste fiscal, o que ele tá falando no final do dia é, deixa comigo que eu vou tirar do pobre para dar pro rico. Respeito ao tripé, privatizações, concessões, parcerias público-privadas e manutenção do poder de barganha do mercado financeiro. Essa é a percepção que o ChatGPT tem dos nossos governadores democráticos. Nenhum deles até agora sinalizou disposição real de romper com o dogma neoliberal da de FHC. Pelo contrário, aí olha o que ele disse. Tarcísio, apesar do marketing de gestor eficiente, é formado DNA do Estado mínimo, ligado à infraestrutura e concessões. Zema é empresário, carrega uma agenda abertamente liberal, com discurso contra o inchaço estatal. Caio tem um perfil mais conservador, mas também alinhado ao discurso fiscalista. Eduardo Leite fala em modernização do Estado, que na prática é aprofundado também esse processo de entrega para a iniciativa privada. Ratinho Júnior mantém um perfil mais populista, mas seu governo também é de concessões e ortodoxia fiscal. Por que todos se parecem tanto? Isso não acontece por acaso. O tripé macroeconômico é uma camisa de força criada nos anos 90 e reforçada pelos seguintes fatores. Por que é tão difícil romper com isso? Primeiro, o poder da Faria Lima do mercado financeiro, que impõe a lógica dos juros altos como condição de estabilidade. Segundo, dependência da grande mídia, Globo, Estadão, Folha, CNN, que legitima essa política como única responsável pela estabilidade. O Estadão fez ou não fez isso hoje, em seu editorial?
é um dogma. Eles só chamam economistas, analistas que concordam com esta visão de mundo. E são os mesmos há 40 anos que o Ratinho Júnior foi pedir a benção. Terceiro, medo de enfrentar o sistema. Qualquer candidato que questione juros altos ou a hegemonia do mercado virá alvo imediato de uma narrativa de irresponsável ou populista. Isso lembra o Bolsonaro, né? Ah, esse Bolsonaro, né? Mas o ChatGPT falou que o Bolsonaro também seguiu. Bolsonaro também é safado. Será mesmo? Será, Jair? Será, Jair, quando eu vou conseguir te defender hoje? Eita! Será? Não vou deixar o Jair na mão. Mas ainda a gente chegar lá. O futuro e a prisão modelo. O Brasil, na mão desses pré-candidatos, tenderiam sim a perpetuar o modelo do tripé, com juros reais altíssimos, carga tributária regressiva, baixa capacidade de investimento estatal e reformas que sempre retiram direitos da base trabalhadora. Isso porque eles não estão dispostos a enfrentar os pilares do sistema: bancos, mídia, grandes grupos empresariais, agências internacionais de risco. Tem algum aí disposto a bater de frente? Em outras palavras, a disputa entre eles pode até ser dura no campo eleitoral. Quem é mais gestor, quem tem mais carisma, quem é mais anti-PT, né? O Zema. Eu sou mais à direita. Rapaz, o ChatGPT, o GPT, viu? O GPT bota as coisas de uma forma bem curiosa. Mas no campo econômico, a margem de diferença entre eles é mínima e são iguais ao Lula. A todos convém manter o dogma como está, porque é isso que lhes garante a chancela da elite, que em última instância decide quem pode ou não chegar na presidência. Final forte, né? Só que eu não me aguentei, né? Falou mal do Jair, eu falei, eu me recuso. Mas antes disso, né? O Vitor compartilhou dizendo, eu fico impressionado com a indisposição que os governadores democráticos têm para com os custos políticos de um projeto nacional. Eles não conseguem passar um dia sem sinalizar para as oligarquias e poderes externos. É zero a disposição em trabalhar pelo Brasil, né? Não vai atrás de ninguém, mas só da Armínio Fraga, Malambacha, Febraban, banqueiros. E a Agnaldo diz, né? O único político que de fato trabalhou pelo povo brasileiro foi Bolsonaro. O ChatGPT falou que Bolsonaro meio que seguiu, né? Com nuances aí, né? E aí, Jair? Tu foi ou não foi um vendido ao sistema? Aí eu fui perguntar, né? Fui tirar a prova. ChatGPT, senta aqui. Pegando o que tu falou nesse final, sobre a falta de disposição de enfrentar os pilares do sistema, você anteriormente falou que até Bolsonaro acabou seguindo esse modelo, mas com nuances, e é sobre isso que eu gostaria de te falar. Mas me deixa explicar com mais detalhes. O governo Bolsonaro foi muito mais complexo do que a imprensa expõe e do que as pessoas enxergam. Claramente você vê que existia no mínimo 5 alas dentro da administração do Bolsonaro. Aí eu coloquei ali, né? Militares, lavajatistas, liberais, a ideológica, centrão. Onde às vezes elas conversavam entre si, outras vezes elas brigavam. Vocês devem lembrar disso, né? Diante disso, foi possível notar que dentro das limitações, Bolsonaro não seguiu uma política econômica estritamente ortodoxa e teve inúmeros embates com Paulo Guedes e ala liberal do seu próprio governo. Diante disso, se compararmos Bolsonaro e o seu filho Eduardo com os governadores democráticos, é errado pensar que a maior chance da direita brasileira conseguir bater de frente com esse sistema é através do bolsonarismo? E é agora? Perguntei a pergunta de milhão, né? O bolsonarismo realmente é diferente ou é tudo igual? Lula e Bolsonaro é a mesma coisa? O Estadão diz que é a mesma coisa. Tem que virar a página. Você trouxe um ponto muito importante e que costuma ser simplificado demais pela grande imprensa. O governo Bolsonaro não foi uma peça hegemônia, mas um mosaico de alas em conflito constante, o que explica tanto suas contradições quanto seu potencial de ruptura, ainda que limitado. Alas dentro do governo Bolsonaro. Isso aqui eu achei interessantíssimo. Até clareou o que estava na minha cabeça. Militares. Segundo o GPT, eram mais estatistas, preocupados com orçamento próprio, né? Farinha pouco, a minha opinião, primeiro, e estabilidade institucional. Não queriam crises. Era o Santos Cruz, era o Ramos, botando panos quentes. Os lavajatistas, moralistas na narrativa, a luta contra a corrupção e tudo mais, mas sem nenhum projeto econômico consistente, né? Que não foi de economia. E mais nada também, só tinha um pai de poder.
Liberais, né? Guedes e equipe. Linha para o mercado, privatizações, tripé macroeconômico. Aí vem a ideológica. Olavistas e núcleo duro. Preocupado com cultura, educação, mídia, e eu acho que muitas outras coisas também. Centrão, pragmático, fisiológico, buscando verbas e cargos. Esse arranjo fazia que nenhum grupo dominasse o governo por completo. Paulo Guedes foi vendido como posto Ipiranga, mas na prática, ele enfrentou resistências dentro do próprio governo. Bolsonaro, olha o que o ChatGPT diz, Bolsonaro aceitava a agenda liberal apenas até onde ela não prejudicasse sua base política e popular. Não mexa no meu povo. Exemplo, Guedes queria acelerar privatizações, mas Bolsonaro barrava ou empurrava. Ele continua. Bolsonaro versus governadores democráticos. Governadores democráticos, Tarcísio, Zema, Leite, Caiado, Ratinho Júnior. Tem um perfil mais previsível para o sistema, todos com discurso de ajuste fiscal, privatizações, submissão ao tripé, são gestores de confiança para Faria Lima. Já o bolsonarismo, caótico, heterogêneo, menos confiável para o mercado, porque pode romper parcialmente quando interesses políticos e da base popular exigirem. Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, criticava o sistema. Jair Messias Bolsonaro falava contra juros altos. Jair Messias Bolsonaro falava contra o poder do Banco Central, contra a privatização da Eletrobras. E Jair Messias Bolsonaro estimulava programas como Auxílio Brasil, crédito subsidiado, medidas anti-ortodoxas que Guedes engolia contrariado. Então assim, seguia. Mas o Jair não é igual, irmão. O Jair não é igual. É mais complexo. Aí você pode querer entender ou não. Era literalmente assim, não era nem arte do possível. O governo Bolsonaro não era arte do possível, era arte da sobrevivência. Conseguir sobreviver por 4 anos. E você tá vendo agora o que aconteceu. O ódio que a turma tem desse cara. O cara tá preso. Sem crime. Porque pegou o telefone pra dar um salve pro povão em Copacabana. Tá preso. É tudo igual, né? Tudo igual. O que precisa do Brasil é um gestor. É um gestor. Uma banana para um gestor. A chance de ruptura. Você não está errado em pensar que no espectro da direita, o bolsonarismo, não é direita, é o bolsonarismo, é quem mais poderia tensionar os pilares do sistema. Até o ChatGPT concorda, com toda a sua base de dados. Isso não significa que Bolsonaro seja antissistema no sentido revolucionário. Ele não é revolucionário, não é comunista. E olha o que ele diz ainda, ó. Longe disso, Bolsonaro também cedeu ao centrão, ao mercado da velha política. Mas, mesmo assim, Bolsonaro tinha uma base popular mobilizada, algo que nenhum outro nome da direita possui. Quem tem o povo é o Jair. Não tinha amarras ideológicas fortes com essa cartilha neoliberal. Cara, usava mais como retórica quando lhe convinha, né? Liberal dos costumes, conservador dos costumes, liberal da economia. E bateu de frente com o establishment ético e financeiro em momentos-chave. Críticas públicas ao Banco Central e à Globo. Não arregou, não. Mas tem um limite, que é o quê? A questão é que o Bolsonaro nunca estruturou um projeto econômico alternativo consistente. Bolsonaro oscilava entre Paulo Guedes e o populismo fiscal, sem nunca desenhar uma terceira via clara, como um desenvolvimentismo ou um nacionalismo econômico de fato, que aí é mais ou menos a política do Trump. Isso limitava seu potencial de ruptura, tornando mais um fator de instabilidade para o sistema que o articulador de mudança estrutural. Conclusão direta, sim. Dentro da direita brasileira, o bolsonarismo é o único, olha a palavra, único movimento com base popular e disposição, vontade para tensionar o sistema. Bolsonaro não quer sentar com Armínio Fraga. Os governadores democráticos são a linha de continuidade da herança FHC, previsíveis e submissos ao establishment. O bolsonarismo, por sua própria natureza caótica e conflitiva, pode em determinados momentos bater de frente com a Faria Lima e a Rede Globo, mas ainda carece de formulação programática para ir além do improviso. E aí o ChatGPT Aí eu continuava. Pegando um gancho do que você falou sobre os limites do bolsonarismo, mais especificamente sobre a falta de um projeto claro. Você apontou 2 caminhos, né, possíveis, né, o desenvolvimentismo ou o nacionalismo econômico de fato. A administração Trump vem caminhando na direção de nacionalismo econômico, que, de certo modo, relembra as políticas do Alexander Hamilton, mas meu foco não é esse. O que eu queria saber de você é quem seriam as pessoas que o bolsonarismo poderia estudar para criar o seu projeto. Dentro do próprio cenário brasileiro, o Enéas seria uma opção?
Excelente gancho. Você está tocando justamente no ponto que o bolsonarismo trava. Ele tem energia social, tem capacidade de mobilização, as tias do Zap são brabas, os tios do churrasco também, os primos e as primas do Zap nem se fala. Mas não tem um corpo doutrinário sólido em economia. É um movimento que se alimenta do conflito cultural e institucional, mas quando chega ao debate econômico, fica oscilando entre a cartilha neoliberal do Guedes e um instinto difuso de nacionalismo popular. Quer um exemplo do instinto difuso? É como falar assim, não, vamos privatizar tudo. Aí eu falo, peraí, não pode ser pra China, hein? Não pode ser pra BlackRock. Ó, tem que tomar cuidado, que essa galera aí não vai trabalhar pelo nosso interesse. Então é um negócio meio difuso, não faz parte de uma teoria maior, né? É um pequeno assim adendo, um negócio bem direto, é instintivo. A lacuna do bolsonarismo. Se quisesse realmente se diferenciar dos governos democráticos e criar um projeto de longo prazo, o bolsonarismo precisaria estudar e absorver referências desenvolvimentistas ou nacionalistas econômicos que já tiveram tradição no Brasil e que dariam estofo a uma agenda alternativa. O próprio Enéas, sem dúvida, uma das principais referências, defendia a soberania nacional, fortalecimento das forças armadas, autonomia energética, nuclear, propunha a reindustrialização pesada, investimentos em tecnologia como motor de desenvolvimento, criticava abertamente o endividamento externo e a submissão ao FMI. Só que o Enéas nunca detalhou tecnicamente um plano viável, né? Suas propostas eram mais panfletárias e idealistas. Mas como símbolo de nacionalismo econômico radical, ele pode servir de inspiração. ChatGPT, eu nem gosto dele, vocês sabem. Cita até o Roberto Campos, mas não qualquer tem a fase diferente. Versão nacionalista anos 50 e 60, não a liberal dos anos 90. Muitos esquecem que o jovem Roberto Campos defendia o planejamento estratégico e a industrialização sob comando do Estado, inspirado na CEPAL, só depois que se tornou guru liberal. O bolsonarismo poderia resgatar esse período de pensamento. Aí vem o Simonsen, esse a gente já conheceu, lá atrás. Engenheiro, político conservador, propôs o fechamento do Partido Comunista, isso nos anos 40. Bateu de frente com Eugênio Goodin, que estava lá em Bretton Woods criando o FMI. Entreguista safado. Simonsen, um dos grandes industriais pensadores do início do século XX, defendia a necessidade de industrialização autônoma, criação de infraestrutura e intervenção estatal planejada, foi o embrião do que depois virou o pensamento da CEPAL. Celso Furtado. Embora identificado com a esquerda, é inevitável citar. Ele desenhou o projeto de desenvolvimento regional, integração nacional e combate às desigualdades estruturais. O bolsonarismo que quisesse se reinventar poderia beber daí, adaptando a ênfase social para a ênfase mais nacionalista. Pega esse negócio, vê o que tem ali de social, mas vamos olhar aqui pro Brasil, sabe, um projeto mais patriota. Tem coisa que dá para aproveitar e ler e entender. Aí coloca o Vargas também, o maior exemplo prático do nacionalismo econômico. Criou a Petrobras, CSN, a Eletrobras, consolidação das leis trabalhistas. Esse é um ponto que acho que o pessoal peca muito quando resume o seguinte: copiou a carta de lavoro e tudo mais. É fascista, assim, beleza, o cara foi um ditador autoritário. Mas será que é só isso? Só porque ele copiou a carta de lavoro, não tem nada mais. O que dizia essa carta? Na época, como eram as condições trabalhistas, o antes e depois? Qual foi a implicação disso? Não adianta só pegar a leitura dos dias de hoje, dessa carga tributária abusiva do Brasil de hoje e querer comparar lá atrás. Qual foi a mudança? Como era o contexto da época? Sabe? É dar uma substância, né? Um assunto, não ser aquele boca aberta, tipo a galera do MBL. É pensar e refletir, olhar de maneira um pouco mais séria. Política de substituição de importações, soberania em setores estratégicos, enfim. Getúlio é um personagem que tanto direita quanto esquerda tentou reivindicar. E sua lógica econômica ainda inspira qualquer projeto nacionalista sério. E referências internacionais. Alexander Hamilton, como você citou, pioneiro do protecionismo e da industrialização forçada nos Estados Unidos, o Leste, economista alemão, criticava o livre comércio e defendia o protecionismo como etapa para o fortalecimento nacional, e o Charles de Gaulle, nacionalismo francês, defesa da autonomia nuclear, industrial e cultural frente aos Estados Unidos. A figura também vale a pena conhecer. E o que é que o Bolsonaro poderia fazer? Deixar de usar o liberalismo apenas como discurso de campanha, criar um corpo de economistas intelectuais orgânicos comprometidos com soberania nacional e reindustrialização, unir a retórica popular de Bolsonaro à consistência de um projeto de nação, coeso. E sobre o que eu falei do Enéas, né? Sim, Enéas seria um ponto de partida natural, pois sua crítica radical à submissão do Brasil ao capital estrangeiro dialoga muito bem com o sentimento popular do bolsonarismo, que é a luta contra o globalismo, pode-se assim dizer. Mas o movimento precisaria também estudar Vargas, Furtado, Simonsen e até referências internacionais como Hamilton e Leste para não ficar apenas na retórica.
Aí voltamos pra foto do Eduardo Bolsonaro. Você sabe quem é esse cara aqui, rapaz? Na foto. Sabe quem é esse rapazinho aqui, ó? Dando a mão. Assim, a mãozinha assim, ó. Oi. Esse é o Alexander Hamilton. Pai fundador dos Estados Unidos. Talvez o secretário do Tesouro mais importante da história americana. O cara tem um livro que tem 100 páginas, o relatório da manufatura. Pega e lê. Pelo menos vai te dar insight na cabeça pra pensar e refletir. Quem tá ali não é Eduardo, viu? É Eduardo. E a galera falou que só o Bolsonaro é a única força de bater de frente com o establishment. Acho que estou vendo sinais, viu? Vejo sinais. O único herdeiro real do Jair Messias Bolsonaro é o Eduardo Bolsonaro. Não me vem com o governador democrático. Nesse final, acelerando para o vídeo não ficar muito longo, o ChatGPT ainda fala o seguinte, né? Cara, tu quer que eu monte um esboço de um projeto econômico para o bolsonarismo? Aí a gente aqui não precisa concordar, porque aqui, não é porque o ChatGPT está sugerindo que vai. Agora tem alguns questionamentos que são curiosos, que ele traz. Eu falei assim, vai, me monta aí um esboço, vai. Quero ver como é que seria um projeto como esse. Aí ele fala assim, ó. Princípios básicos. Nossos pilares. Soberania nacional. Tá. Concordo, acho que todos vocês concordam. Brasil dono dos seus recursos estratégicos, energia, mineração, defesa e telecomunicações. Olha o que ele diz agora. Estado forte, mas não inchado. O Enéas falava muito bem disso. O Enéas fala o seguinte. Eu não defendo nem o estado mínimo nem o estado máximo. Eu defendo o estado necessário. É isso. Com força. Isso aqui é basicamente o que Enéas defendia. E eu já falei algumas vezes em vídeo, eu acho que a direita brasileira deveria redescobrir o Enéas. Realmente entendê-lo. Mais do que aquele assim, o Enéas era muito inteligente, era isso. Não. Cara, vai lá, tenta entender que era Enéas. Tenta defender o que ele denunciava naquela época. Veja se faz sentido até hoje. Estado como coordenador, não como gestor burocrático de tudo. Cara, não é, o Estado não vai ter lá loja de roupa, produção de geladeira. Não é sobre isso. Mas é pensar em termos de Estado, como vai ser, por exemplo, políticas públicas. Gente, o Plano Safra existe. Não é o Plano Safra do agro? Você vai acabar? Mas você pode melhorar. Como seria melhorar o Plano Safra? Não sei, mas dá pra pensar. Às vezes a gente começar a focar mais, não só no agro exportador, mas começar a focar, cara, no agro, né, da indústria interna. Ou naquele cara, ou então você direcionar, até que seja para o agro exportador, mas você fomentar crédito para quem quiser criar, por exemplo, a agroindústria, para agregar valor. E mais, quando você sai do agro, fazenda, que não sei quantos hectares tem 500 funcionários, para uma indústria onde numa planta de, sei lá, 1 hectare quadrado, você tem 1000 funcionários. Então você tem uma geração maior de emprego, junto com a valorização do produto. Então é repensar. E aí, às vezes, passa do Estado. O Estado já tem. O Estado vai manter o Plano Safra. Tá bom do jeito que tá? Será que não tem uma alternativa melhor? Tô aqui só um exemplo. O Estado vai seguir tendo o BNDES. O BNDES é para dar empréstimo para JBS ou é para dar empréstimo para você que tem uma ideia, às vezes precisa de um crédito barato, 100 mil reais resolve. Eu prefiro que o BNDES te dê 100 mil reais do que dê milhões para JBS. JBS tem tamanho para lá no BTG pedir dinheiro. Deixa a JBS lá, pô. Vamos repensar. Usar a estrutura do Estado para ajudar vocês, o povo brasileiro. Economia de base popular, o crescimento do país. Aí é o PIB, que eu também já comentei. Se fala muito no PIB, mas vamos falar de PIB per capita? Crescer pensando no per capita. A vida do trabalhador está melhorando, não só no rentista. Quanto é que o PIB cresceu? Eu não quero saber só se o PIB cresce, óbvio. Mas e a vida das pessoas? O ganho médio do cidadão brasileiro de salário? Vamos repensar os nossos pilares. Ordem e mobilização social. Povo visto como parte de um projeto nacional, não apenas como massa de consumo. Olhar e falar, cara, se eu botar a bunda na cadeira e estudar, eu vou progredir na vida, eu vou conseguir sair da periferia, da favela, nada o que seja, vou ter um apartamento no bairro bom de classe média. Fé em Deus aí, até a gente erradica a violência. Pra todo mundo, bicho, nesse país. Política macroeconômica, eu adorei isso daqui. Esse aqui fez tanto sentido na minha cabeça, eu tenho que vai ser uma coisa que eu vou repetir muitas vezes ao longo dos próximos meses e anos. Revisão do tripé macroeconômico. Por exemplo, o Brasil tem meta de inflação. E aí, tome-lhe juro. Aí tu já viu a entrevista. Roberto Campos, Calipso, não, tem que ver quando
o remédio passa a ser veneno, porque às vezes, né, a gente está desacelerando tanto a economia que isso daí começa a atrapalhar, começa a ter desemprego, começa a diminuir demais a atividade econômica, tá? Mas quando é que é isso? Não tem um valor claro. Existe a meta, 3%, meta de inflação, que tem um e-mail para cima e para baixo, tá? Mas quando é que a gente sabe que essa meta, né, sei lá, a taxa de juros, a Selic, quando é que a gente sabe que a Selic já não tá ruim, já não deixou de ser remédio para virar veneno? E o que ele fala, cara, vamos pegar essa meta e vamos colocar novas coisas. Além de falar, não, tem a meta de inflação aqui 3%, vamos colocar uma meta de crescimento, meta de emprego, porque às vezes você ultrapassa um pouco a meta de inflação, só que tá tendo crescimento econômico, tá tendo dinheiro no bolso do povo, tá gerando emprego, num país que tá difícil arrumar emprego. Vamos tornar as coisas mais complexas, melhores. Tudo é discutível. Deveria ser, mas não é. É dogma. Você tem que aceitar o que eles te impõem. Isso não se discute, gente. Em nenhum momento. Eu não sou economista. Mas eu acho que faz sentido. Juros reais mais baixos como prioridade nacional. Enfrentando a captura do Banco Central pelo sistema financeiro. Superávit fiscal flexível, permitindo investimento público em infraestrutura e indústria. Eu dei esse exemplo ontem. Pensa o seguinte. Tem um superávit primário e nominal. O primário é só as contas, esquecendo os juros. Aí quando você coloca o juro, aí você tem déficit, né? Nominal. Aí pensa o seguinte, ó. Você fechou todas as suas contas, você ganha 10 mil reais. Vamos pensar o seguinte, ó. Sua casa, você ganha 10 mil reais e você teve 11 mil de gasto naquele mês. Então você teve prejuízo de 1.000. E você ainda tem um empréstimo para pagar de 4 mil. Ou seja, você ficou com 5 mil de prejuízo. É um déficit nominal de 5 mil. Agora pense em outro cenário. Tu ganhou 10 mil, tu gastou 3. Tu teve um superávit de 7 mil. Mas tu tem um empréstimo de 50 mil reais. E aí, 43 mil negativo. A gente não discute o 43 mil negativo. A meta do governo é conseguir o 7 mil positivo. Mas a que custo? A que custo a gente tá indo atrás de um superávit? O Adolfo Saxida já falou, por que, em vez de a gente falar de superávit primário, por que a gente não fica olhando para a trajetória da dívida? Não faz mais sentido? Em vez de buscar todo o custo de gastar 7 mil agora e perder 43, vamos olhar a trajetória da dívida. É melhor a gente ter um prejuízo de 5 do que ter um prejuízo de 43. Não é melhor? Mas não se discute isso, é proibido. Banco Central, volta do controle político estratégico, com independência limitada e metas alinhadas ao desenvolvimento. Aí ele coloca várias outras coisas. Essas aqui eu acho que são bem passíveis de questionamentos. Por exemplo, vai trabalhar fortalecida como motor de soberania energética. O segundo, eu acho que é realmente importante. Investimento em refino para parar de importar derivados. E realmente assim, cara, não tem nenhuma preocupação, necessidade de se preocupar com paridade internacional de preço e poder praticar no Brasil, porque a mão de obra no Brasil é mais barata e o custo para extrair petróleo no Brasil também é mais barato. Então vem gasolina mais barata nesse país. Agora garantir que a gente não precisa de importar de ninguém de nada. Aí vem revisão de concessões para mineração, maior participação estatal em minério estratégico nióbio. Vamos tirar dos Moura Salles, sou a favor. Vamos tirar, vamos estatizar isso. Os Moura Salles estão demais. Piada, né? Terras raras, política de agregar valor dentro do país. Para exportar apenas matéria-prima, defesa de tecnologia, investimento pesado nuclear, espacial, cibernética, parceiras militares tecnológicas nacionais, modelo legal. Aí você vê, né? Falando do Banco Central. Quem é que estava ontem com Galípolo? Das 10 às 11 da manhã, André Esteves do BTG. Das 4 às 5 da tarde, Joesley Mendonça Batista. Joesley Batista da JBS. Ambos os encontros fechados à imprensa. O que é que Galípolo falava no escurinho do Banco Central com Dedé e com Joesley Batista? Esse é o Banco Central? Esse é? Toma aí, ó. Banco Central Independente. Tem um tweet do Olavo. Tem um post do Olavo sobre Banco Central Independente. Industrialização. Ele fala, né? Olha isso aqui do agro. Apoio ao agroexportador. Beleza, apoia aí. Mas também investindo em agroindústria nacional para agregar valor antes da exportação. Programas de incentivo à agricultura familiar para a segurança alimentar. Porque a agricultura familiar que planta batata, tomate, quiabo, acelga, tomate, alface... Sabe, hortaliça que vocês comem, você não exporta, né? Isso é importante, é a comida do prato brasileiro.
Política social vinculada ao trabalho. Isso aqui eu fiquei pensando, né? Por exemplo, reformular programas de transferência de renda como instrumento de mobilização nacional. Vincular auxílio à capacitação, qualificação profissional e participação em obras de infraestrutura local. Pensa o seguinte, o auxílio é 600 conto. Para você conseguir o auxílio de 600 conto, você tem que trabalhar 4 manhãs, 16 horas. 4 manhãs em uma obra. Não vai faltar funcionário, né? Se você... Mas aí você pode botar condicionantes. Assim, se você realmente vê que o cara tá em idade, é jovem, não sei o quê, tu vai trabalhar na obra, irmão. Ou na obra, uma questão aí de saneamento, ou na obra elétrica, tudo mais. Vamos ver. Absurdo, rapaz. Não sei, velho. Tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, senão tu não recebe auxílio. O auxílio começar a tornar uma espécie de salário. Trabalhar 4 manhãs, tu vai estar aprendendo em loco, sabe? O governo pode muito bem desenvolver aí um plano de educação básica, onde o mestre de obra vai gerenciar, porque tu vai sair daí, tu vai trabalhar 4 manhãzinhas, no dia que tu se sentir, né, apto a falar, não, eu aprendi minha profissão, eu sou um bom pedreiro, tu sai dessa obra dos 4 dias por semana, então tu continua e tu começa a trabalhar à tarde. Tu começa a trabalhar à tarde. Tu começa a oferecer. Aí ele vai falar, cara, tá mais vantajoso pra mim fazer diária de pedreiro, ganhando aí 300, 400 conto por dia, do que ficar lá na obra lá, pagar 600 conto, tendo que ir 4 vezes por semana. Algo assim do gênero. Bota 3 vezes na semana que seja 2 vezes por semana. A quantidade de gente que recebe recílio, às vezes não faz nada. Bota pro pessoal começar a se movimentar. A gente que é formado, assim, são ideias, gente. São ideias que dá pra ser discutidas, sabe? Mas tá aqui, né? Vincular auxílio à capacitação, qualificação profissional e participação em obras de infraestrutura local. Criação de programas de habitação e saneamento em parceria com municípios com impacto direto no emprego. Em resumo, né? O bolsonarismo manteria a disciplina fiscal mínima para não cair em colapso, mas não aceitaria juros reais absurdos nem submissão ao capital especulativo. O bolsonarismo adotar essa linha se posiciona como nacionalismo popular conservador, com foco em soberania, reindustrialização e ordem social, em contraste com o gerencialismo neoliberal dos demais candidatos de direita. Aí o que o Olavo escrevia na época, né? Botei por ordem cronológica, mas tem um do Banco Central. Não aguento mais essas discussões entre privatistas e estatistas. Para um país periférico, sujeito a todas as pressões e contrapressões de um cenário global em perpétua mudança, a escolha entre privatizar ou estatizar, assim como livre comércio e protecionismo, Olavo de Carvalho falando de protecionismo em 2017 como algo possível, não é uma opção de fé ou doutrina, não é um dogma, um juramento de fidelidade eterna, como tantos idiotas parecem imaginar, mas apenas uma questão de momento, de oportunidade, de tática, inclusive militar em certas situações. Por exemplo, vende a Petrobras para a China, por exemplo. Eu acho que é uma questão militar, já é questão de soberania nacional, né? Existência do país. Não conheço um só político ou administrador público que compreenda isso. 20 de setembro de 2020, aqui foi no Twitter. Hoje em dia, muitas empresas privadas impõem mais controle esquerdista da opinião pública do que qualquer governo jamais fez. Imaginar que privatizações têm um poder mágico de enfraquecer a ditadura esquerdista é coisa de liberal fetichista. E ele complementa, ó. Privatizações são boas, mas não necessariamente do ponto de vista político. Nenhum governo ajudou mais as ditaduras esquerdistas do que New York Times, CNN, Amazon, as empresas do Soros, a Rede Globo. Já pensaram o Lehman comprando todas as escolas do Brasil? Quando é que os goiabinhas vão entender que a oposição, privatismo e estatismo, não explica tudo? Privatizar o Banco Central dá um tesão doido nos economistas liberais. Mas acima do privado versus estatal existe, por incrível que pareça, o nacional versus internacional, né? Agenda local contra o globalismo. Privatizar para investidor chinês, seus liberais de orelha seca, é entregar o território ao mais agressivo invasor imperialista de todos os tempos, em troca de uma esmolinha. E aí eu chego ao final subscrevendo o venenozinho que fala o seguinte: irmão, sou bolsonarista nos momentos bons e principalmente nos momentos difíceis. Montar um esquema que envolve várias frentes poderosas para tirar Bolsonaro do poder. Mais do que isso, né? Não deixar que nenhum representante real dele chegue lá. Ninguém trata o Eduardo sequer como candidato.
Nenhum governador abre a boca. Gente, Bolsonaro tá preso. Já tem mais de uma semana, gente. Tá preso, gente. Tá preso. Você tem noção? Bolsonaro está preso. Preso. E Eduardo está sendo chamado de radical pelos governadores democráticos, pelos seus aliados. Meu Deus, porque o já está preso, né? E vai resolver com o quê? Com diálogo, né? Se falar com jeitinho, o careca vai mudar de opinião, né? É isso que resolve. O errado é o Eduardo, né? Eu tô, assim, cada dia mais convicto. Não é que eu tô do lado certo, não. É que, pra mim, antipetismo não significa nada. Eu não quero só isso. Ah, eu tô bem convicto, não. Que lado eu tô? Eu estou do lado do bolsonarismo. Tô nem aí se é de direita nada. Tá aqui. Eu tô vendo aí, ó. E quem tá do lado dos russos, como mostrou bem o Olavo, é o FHC e os governadores democráticos. Vocês que são os dugnistas, recebam essa. Reflita muito sobre isso. Questionem, sabe, as inteligências artificiais, como falava no passado, né? As perguntas movem o mundo. Quando você vai perguntando algumas coisas e você vai refletindo, às vezes você pega suas respostas que realmente não é que vão confirmar o que você pensa, mas te trazer assim questionamentos. Você falar, cara, realmente eu nunca tinha parado para pensar sobre esse prisma, sobre esse ângulo. Sigo aí até o último dia possível para escolher um candidato. Jair Messias Bolsonaro. Para mim, Bolsonaro se candidata preso, sem pode não ter nenhuma chance. Vá, Jair. O senhor tem mais do que direito, sabe? Eu sinto que é dever das pessoas apoiá-lo, ainda que mas não vão impugnar, não importa. Vá, Jair. Até o fim, cara. Porque se a gente chegou até aqui, não foi por causa do Eduardo Ribeiro, que queria impeachment o Bolsonaro, hoje é presidente do Partido Novo, e vai colocando a coleirinha em todo mundo. Foi por causa de Bolsonaro. O professor Olavo também ajudou muito, viu? E o velho tinha razão em muita coisa, viu? Rapaz, o tempo vai passando, poucas linhas, o cara falou algumas coisas que faziam muito sentido. Eu fico por aqui, igual meu trabalhinho, que você dá um pouco mais, passar no do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro que já tá lá todos agora. Versão final, versão bonitinha, kimpai.com.br. Vejo vocês amanhã, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!